Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tainara e aqui eu falo principalmente de vida acadêmica e literatura. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu doutorado. E bom, eu estou no terceiro ano, mais precisamente no início do terceiro ano, tendo em vista que estou gravando esse vídeo agora, em março de 2023. E não fiz um roteiro para a nossa conversa de hoje, vai ser realmente uma conversa mais livre, um bate-papo aí sobre um resumão de como foi chegar até este momento da minha carreira acadêmica. Bom, o foco então vai ser no doutorado, desde o meu primeiro ano até agora. Mas só para retomar rapidinho a minha formação, eu sou formada em duas graduações de letras, uma letras português, que eu fiz em uma universidade pública, e outra letras inglês, que eu fiz ao mesmo tempo que essa, mas em uma universidade privada, e depois eu fiz especializações, tenho 3 especializações, uma em literatura brasileira, uma em literatura contemporânea e outra em metodologia do ensino da língua inglesa. Tenho também um mestrado na área de letras e interfaces entre língua e literatura, e aí, depois de tudo isso, eu entrei para o doutorado. Eu saí do mestrado direto para o doutorado. Então foi mais ou menos assim. Eu estava lá no meio do último ano do mestrado, ainda estava matriculado no mestrado, escrevendo ali a minha dissertação, portanto. Mais ou menos em agosto, setembro, abriu ali o edital de processo seletivo para o ingresso no doutorado no ano seguinte, na Universidade Federal do Paraná. Então eu estudava em uma estadual naquele momento e iria tentar para a federal. Aí eu fui ler o edital para ver se as datas davam, e as datas davam certo, mas ficaria muito em cima da hora, mas valia a pena tentar. Basicamente, para você participar do processo seletivo de doutorado, você não precisa ter o teu diploma de mestrado. Você só precisa ter uma declaração da secretaria do teu mestrado dizendo que há a possibilidade de você concluir o teu mestrado até aquela data lá de matrícula do doutorado. Aí depois, é claro, se você passar no doutorado e não tiver o teu título ali de mestre ou de mestra até a data que precisa ter, você vai perder a sua vaga. Mas só o fato de tentar já valia a pena, né? Esse momento foi um pouco caótico, porque eu estava escrevendo a minha dissertação, estava ali em tempos de qualificação de mestrado, que são momentos ali bem pesados, e ao mesmo tempo tinha que me preparar para o processo seletivo do doutorado, que exigia muitas coisas. Então, exigia, por exemplo, proficiência em 2 línguas estrangeiras, aí eu fiz a de inglês e a de espanhol. Depois, exigia também que você encontrasse um orientador, e aí você tem que gastar um tempão, porque você tem que olhar os currículos de todos os orientadores, ver qual mais combina com a tua área. Depois disso, você ainda tem que escrever o teu projeto de pesquisa, que demanda muito tempo e é bem complicado, porque é um projeto de pesquisa para 4 anos. Mas consegui escrever um projeto de pesquisa que eu achei que ficou bom, consegui encontrar um orientador, consegui comprovar proficiência, depois eu tive que mandar o meu currículo Lattes documentado, que basicamente consiste em você juntar todos os teus certificados que você já teve durante a vida para mandar para a seleção. E essa é uma parte que precisa de um tempinho. E essa foi a primeira etapa, a etapa de inscrição e já a etapa de avaliação de projeto. E é também bem interessante que cada universidade vai ter um tipo de processo seletivo diferente. Por exemplo, quando eu entrei no mestrado, eu tive que fazer prova. E tinha entrevista, mas a entrevista não valia nota. Já por outro lado, no doutorado, não teve prova, mas a entrevista valia nota. Então, no caso do doutorado, eu fiz esse processo seletivo com o meu projeto e com a entrevista. Eu tive uma nota bem boa no meu projeto, fiquei até surpresa. O projeto, obviamente, ele vale 10, né? E eu acabei tirando 9. E geralmente as notas não são muito altas, não. Então, eu achei uma nota alta. Aí, eu fui para a entrevista. E no dia da entrevista, eu fiquei um pouquinho, assim, nervosa. Porque o que você espera que você vai encontrar na entrevista do teu doutorado? O teu futuro orientador. E aí, o orientador que eu escolhi, ele não estava na minha banca de entrevista do doutorado. E o que eu pensei? Se o meu orientador não veio para a banca, significa que ele não quis o meu projeto. Então, quem que vai pegar o meu projeto? Não tinha outro ali que combinasse com a minha temática. Então, naquele momento, fiquei assim um pouco reflexiva. Participei da entrevista tranquila, respondi todas as perguntas, enfim, dialogamos ali sobre o meu projeto. Mas eu vi claramente que ninguém ali da banca
pesquisava algo relacionado ao meu projeto. E o meu orientador, que eu tinha escolhido, não estava na banca. Então, a hora que terminou a reunião, eu saí tipo, nossa, não passei, porque o meu orientador não foi, ninguém ali da banca tinha a ver com o meu projeto, e agora? E aí saiu o resultado e eu passei, e ainda passei com uma nota boa. E depois, quando eu fui aceita com o orientador que eu escolhi. E posteriormente perguntei pra ele por que ele não tinha ido, né? E ele falou que ele só não pôde ir no dia. E eu já estava desesperada. Então é isso, não se desesperem, no fim dá tudo certo. Tudo isso aconteceu enquanto eu ainda estava no mestrado. E por mais que eu tivesse, então, conquistado a vaga no doutorado, eu só ia ingressar no doutorado se eu conseguisse terminar o meu mestrado. Então, eu me dediquei bastante ali no fim da dissertação. A minha dissertação, modéstia à parte, ficou muito boa, na minha opinião. Eu acho que foi um tema bem novo, bem diferente, dentro do universo literário. E eu nem tive férias entre mestrado e doutorado, porque na mesma semana que eu defendi a minha dissertação, foi a semana que eu comecei a assistir às aulas do doutorado. E a minha defesa foi algo que me deixou também meio assim ansiosa, porque o que acontece? Se eu reprovasse na defesa, geralmente há possibilidade de reprovar, há possibilidade da banca pedir para você trabalhar mais na tua dissertação ali. E se acontecesse qualquer uma dessas coisas, eu ia perder o prazo de ingresso no doutorado e ia perder minha vaga. Ou seja, né, era um momento ali de tensão, então não podia acontecer isso. Mas deu tudo certo, a minha defesa foi muito tranquila. Inclusive, uma professora da banca, professora externa, né? Porque geralmente a banca de mestrado é composta por 3 professores. O teu orientador, um professor ali do teu programa local, da universidade mesmo, e um professor convidado, que é um professor de outra universidade. E essa professora convidada, ela até sugeriu a publicação da minha dissertação, disse que ela gostou muito do tema, fiquei bem contente no fim. No fim deu tudo certo. Então pude fazer a minha matrícula no doutorado. E aí comecei o doutorado. Então agora vamos ter um resumo do início do doutorado até agora. Bom, eu comecei assim muito animada o doutorado, porque eu tinha tido momentos ali de muita preocupação, digamos assim, se eu ia entrar ou não no doutorado, se eu ia terminar aquele mestrado na data ou não. Então, quando deu tudo certo, eu fiquei muito feliz, muito animada. Então, entrei assim, uou, estou no doutorado, vamos lá. Então, eu comecei, peguei várias matérias. Já no primeiro semestre do doutorado, eu concluí todas as minhas matérias. E eu fico muito feliz que eu tenha feito aquilo, porque daí depois ficou tudo mais tranquilo. Então, eu comecei o doutorado bem no momento da pandemia, infelizmente, porque eu não pude ter aquele contato muito forte com a universidade enquanto espaço físico, ir para a sala de aula, conversar com os colegas, com os professores no corredor, na sala. Não tive aquilo, porque foi bem no início da pandemia, então as aulas foram online. Mas, apesar de tudo, isso acabou, de certa forma, facilitando ali para mim, porque como eu teria que me deslocar até a universidade, gastaria um tempo nisso, e aí acabou que esse tempo que eu gastaria no deslocamento eu pude aplicar melhor ali nas minhas aulas, nas minhas leituras. Fiz muitas publicações também nesse primeiro ano de doutorado. Eu acho que o primeiro ano de doutorado, para mim, foi o ano assim que mais rendeu. Então, foi um ano que eu fiz todas as disciplinas, foi um ano que eu fiz o meu estágio de doutorado, que no caso, no primeiro ano de doutorado eu era bolsista, então você tinha que fazer um estágio. Eu fiz o estágio, ministrei cursos, oficinas, publiquei capítulo de livro, publiquei resenha, publiquei artigo científico. E já nesse meu primeiro ano de doutorado, eu já ali mestra em letras, já tendo meu diplominha, fui tentar fazer processos seletivos para professor universitário e acabei sendo aprovada em alguns, só que a aprovação no processo seletivo para professor, ela não te dá a certeza de que você vai ser convocado. Mesmo que você seja ali aprovado, você tem que esperar abrir a vaga e aí te convocarem. Então eu fiquei ali naquela ansiedade também. Então esse foi meu ano de 2021, o ano de muitas atividades. Aí terminou o ano de 2021, fomos para o ano de 2022, meu segundo ano de doutorado. Então, no meu segundo ano de doutorado, eu fiz o processo seletivo para ser bolsista de novo, porque na minha universidade, algumas universidades são diferentes, tipo, fazem um processo seletivo para a bolsa uma vez, e aí se você ganhar a bolsa, você fica lá os 4 anos com a bolsa. Mas a minha universidade não. A minha universidade tem um processo seletivo de bolsa que é anual, ou seja, todo ano há um processo seletivo, e se você quiser ser bolsista durante aquele ano, você tem que aplicar,
de novo. E eu acho que a forma que a minha universidade faz de ser anual é muito mais justa. Claro, para nós estudantes seria ótimo se tivesse bolsa para todo mundo, mas não tem. Então realmente tem que haver um processo seletivo ali que seja anual, porque aí vai conseguir a bolsa aquele que está produzindo mais, que está tendo um retorno maior no seu campo de pesquisa. Então eu acho muito justo isso. E aí eu fiz o processo seletivo de bolsa, consegui a bolsa, só que eu não cheguei nem a receber a bolsa, porque na mesma semana que saiu o resultado de que eu tinha conseguido a bolsa novamente, saiu a minha convocação para dar aula em uma universidade. Então eu tive que abrir mão da bolsa e fui dar aula na universidade, e aí foi um ano muito corrido. Eu me mudei de cidade, então eu saí de Joinville, Santa Catarina, e fui morar em Pato Branco, no Paraná. Mudei também de estado, né? Na verdade eu sou do Paraná, mas estava morando em Santa Catarina, e aí voltei então a morar no Paraná, mas agora em outra cidade, Pato Branco. E curiosamente, eu já tinha ido em Pato Branco outra vez, que foi justamente para fazer uma prova de mestrado, na qual eu também passei, só que aí eu também tinha passado em Guarapuava, que era a cidade onde eu já estava morando, e acabei ficando em Guarapuava. Mas durante os meus 2 anos de mestrado que eu fiz em Guarapuava, eu ficava pensando, e se eu tivesse feito o mestrado lá em Pato Branco, como será que teria sido? Será que teria sido mais legal? Será que teria sido menos? Sabe? Porque quando você tem que fazer uma escolha, por mais que você seja feliz com a escolha que você fez, você sempre fica pensando, mas e se eu tivesse escolhido outra coisa? E aí eu ficava muito me questionando, como teria sido a minha vida se eu tivesse morado em Pato Branco? E aí, de repente, eu tive essa oportunidade de ir morar em Pato Branco e ir para a universidade que eu queria ter ido durante o mestrado, só que agora não como aluna, e sim como professora da graduação. Então, eu tive a oportunidade, naquele momento, de realizar 2 sonhos. Um, ser professora universitária, inclusive é um vídeo aqui no canal que eu falo como foi me tornar professora universitária tão cedo, aos 24 anos. E o segundo sonho foi ter ido morar naquela cidade, que era uma cidade que eu almejava morar quando era mais nova, devido ao mestrado. E aí, acabou que eu fiquei lá durante um semestre inteiro, poderia ter ficado um pouco mais, mas eu decidi encerrar o meu contrato um pouco antes, porque eu consegui passar em outro processo seletivo também para professora universitária, só que agora em uma cidade de Santa Catarina, que ficava do lado da cidade que eu morava antes. Então eu morava antes em Joinville, e a cidade do processo seletivo era Jaraguá do Sul, que ficava 1 hora de Joinville. Então para mim ia ser ótimo, porque ficava pertinho da minha casa, também era para ser professora universitária, então também iria agregar ao meu currículo. Só que era um contrato de 2 anos, então era muito maior do que o meu contrato atual ali, que era um contrato de 8 meses. Então eu decidi ir para lá. Aí fui para lá e fiquei o segundo semestre do ano de 2022 inteiro trabalhando lá. Então, tudo isso para dizer que no ano de 2022, que foi o meu segundo ano de doutorado, eu trabalhei o ano inteiro como professora universitária. Então, foi uma sobrecarga enorme estar trabalhando como professora universitária, que é um trabalho que exige muito estudo, muita pesquisa, muita preparação de aula, e ao mesmo tempo estar fazendo doutorado. Então, eu não pude me dedicar tanto assim à escrita da minha tese de doutorado. Por sorte, eu já tinha concluído meus créditos de disciplinas, mas mesmo assim eu consegui fazer uma disciplina a mais. Fiz uma disciplina extracurricular, né? Uma disciplina que já não era mais necessária no sentido de preencher as minhas horas ali de disciplinas, mas que eu quis fazer para minha formação. Então, resumindo, no ano de 2022, meu segundo ano, eu basicamente fiz uma disciplina só, que foi essa extracurricular. Aí eu fiz muita produção, né, científica. Eu escrevi capítulo de livro, escrevi artigo científico, eu participei da organização de um evento bem grande. E no meio de tudo isso eu produzi muito conteúdo para a internet, então minha vida foi um caos. E também no ano de 2022, lá no finalzinho do ano, eu me inscrevi para uma bolsa de doutorado sanduíche. O que é uma bolsa de doutorado sanduíche? Consiste em você fazer parte do seu doutorado no exterior. E aí foi um processo que demandou muito tempo, muitos documentos, tradução de projeto, escrita de plano de trabalho, entrar em contato com o professor do exterior, conseguir carta de recomendação. Foi um árduo trabalho, mas consegui me inscrever para a bolsa de doutorado sanduíche e consegui ser selecionada. Então, já no fim de 2022, eu já estava sabendo que em 2023 eu começaria o ano
novamente em uma nova cidade e agora também em um novo país. Foi um pouco triste sair do meu cargo de professora universitária que eu estava naquele momento, porque eu sempre quis ser professora universitária e eu tinha conseguido, e de repente eu iria abrir mão de tudo aquilo que eu tinha conseguido, mas ao mesmo tempo eu queria viver essa experiência no exterior. Então, no início de 2023, agora, neste ano, mais precisamente no dia 9 de janeiro, porque aqui as aulas começam no início de janeiro, eu peguei um avião de Joinville a São Paulo, de São Paulo até Londres, e em Londres peguei um ônibus de Londres até Oxford e cheguei aqui no meu destino para esse semestre de agora. Então agora já se encerrou o primeiro bimestre aqui em Oxford e aqui as disciplinas elas são bimestrais. Eu fiz uma disciplina inteira aqui, que também é uma disciplina que eu vou usar como extra, porque eu também não precisaria dos créditos dela para cumprir carga horária, mas ela foi ótima para a minha formação, para o meu conhecimento. Participei de muitos eventos aqui, inclusive apresentei um trabalho em um evento. Tenho tido mais tempo para me dedicar à tese, tenho escrito bastante coisa para minha tese, tenho lido bastante coisa para minha tese. Por quê? Porque o ano passado foi um ano que eu tive que focar muito no meu trabalho. Então agora que eu não estou mais trabalhando no sentido de ir à universidade dar aula, porque eu estou trabalhando, mas agora só na tese, eu estou conseguindo render muito mais nisso. E aí talvez também neste ano eu faça a minha qualificação no fim do ano. A qualificação é como se fosse uma pré-defesa. Eu tenho um vídeo aqui falando de como foi a minha defesa no mestrado, também posso deixar o link para vocês ali no primeiro comentário fixado. Mas é isso, estou bastante animada agora para ver como vai ser. Para a qualificação eu pretendo ter 2 capítulos concluídos e eu ainda não mandei nenhum capítulo para o meu orientador, ainda estou trabalhando ali concomitantemente nos 2. Então, no terceiro capítulo eu ainda nem mexi, nem comecei, não escrevi nem o título dele, mas o primeiro e o segundo estão saindo, vão sair. Eu pretendo terminar os 2 neste ano ainda. A qualificação eu ainda não sei se ela vai ser agora em 2023 ou se ela vai ficar para 2024, mas os 2 capítulos vão ser feitos em 2023. Então, é isso. Agora, então, 2023, meu terceiro ano de doutorado. 2024 vai ser o meu 4º ano e último ano. Eu pretendo terminar o doutorado em 2024. Talvez a defesa fique para início de 2025, mas se eu tiver a oportunidade, eu gostaria muito de fazer a defesa em dezembro de 2024. Então, vou até falar isso agora aqui no vídeo, para que daqui a um tempo eu veja esse vídeo e veja se deu certo ou não meu plano, mas é isso. Eu também estou bem curiosa para ver o que o meu orientador vai falar dos meus 2 primeiros capítulos, porque o meu orientador, ele é muito, muito, muito bom, e por ele ser muito, muito bom, ele tem uma visão muito, muito, muito crítica. Então eu tenho um pouquinho de medo de o que ele vai achar da minha escrita. No sentido da avaliação do texto mesmo, sabe? Bom, e aí eu pretendo que a minha tese tenha 3 capítulos, além da introdução, né? E aí o terceiro capítulo eu vou deixar pro ano que vem. E é isso, gostaria também de terminar o doutorado no ano que vem, terminar 2024 livre, sabe? Porque faz tempo que eu não sei o que é férias, faz tempo que eu não sei o que é estar com a mente livre, porque desde quando eu entrei para a graduação em 2015, eu estou sempre com aquele sentimento de, eu deveria estar escrevendo alguma coisa, deveria estar pesquisando, deveria estar lendo, porque você acaba não tendo férias, porque você tem aquele trabalho final para entregar, porque quando você está na graduação, no início da graduação, você não se preocupa muito com o teu TCC, mas eu já me preocupava com o meu IC, com o meu relatório do PIBID, que era outro programa lá de iniciação científica, então meu relatório de estágio, e daí depois, já do meio da graduação pro fim, já fui me preocupar com o meu TCC. Aí depois eu já entrei direto no mestrado, né? Tipo, no 4º ano da graduação, eu já fiz o processo seletivo pro mestrado, já passei. Aí a minha formatura foi numa semana e entrei no mestrado na outra. E aí, de novo, no início do mestrado, já estava me preocupando com a dissertação, porque são só 2 anos, não tem tempo para você ficar tranquilo. E além da dissertação, você também tem que produzir os artigos científicos para as disciplinas, porque cada disciplina pede um trabalho final, e geralmente há de 4 a 6 disciplinas, então são muitos textos para se escrever, não tem momento ali para você ficar tranquilo. E depois do mestrado eu fui direto pro doutorado, e no doutorado é aquela preocupação constante com a tese, por mais que no doutorado sejam 4 anos, tem uma tese a ser escrita, e uma tese não é uma coisa simples, né? E agora, vendo desse momento que eu só quero concluir meu doutorado, porque eu estou há muito tempo na academia de forma, seguida, assim, não parei ainda para respirar, e eu não pretendo fazer um pós-doutorado. Quando eu terminar meu doutorado, eu vou só focar no meu trabalho enquanto professora,
E é isso, não quero fazer pós-doutorado. Pode ser que eu mude de ideia? Pode ser, mas eu acho bem difícil. Eu acho que agora eu preciso de um tempo depois que eu terminar o doutorado. Bom, e esse foi o resumão de até aqui. Eu fui falando aí de forma aleatória, não preparei roteiro nem nada, então eu espero que tenha dado pra entender mais ou menos a lógica de como as coisas funcionaram. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês sempre podem deixar ali nos comentários, porque eu sempre respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho, 1 semana, 2 semanas, mas eu respondo. Tchau e vejo vocês no próximo vídeo.